Olá, galera amiga do esporte, está no ar mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV, e no programa de hoje vamos falar aí sobre os gols da 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A, além aí dos gols do Campeonato Estadual da Série B. Vamos trazer os gols da 3ª rodada, né, e também da 2ª rodada no jogo entre o Goitacás e Quissamã, essa 3ª rodada também envolvendo Olaria e Goitacás pelo Campeonato Estadual da Série B. Essas e outras notícias já aqui no programa Mundo Esporte. Iniciando esse primeiro bloco aqui do programa Mundo Esporte, falando agora da 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A. Tivemos alguns jogos nesse final de semana. Vamos acompanhar na tela aí os resultados. Macaé empatou no estádio Cláudio Moacir com o Nova Iguaçu em 0-0. O Friburguense venceu o Audax Rio pelo placar de 3-0. O Volta Redonda venceu em casa o Madureira por 1-0. E o Fluminense jogando no Maracanã 4-1 em cima da equipe do Boa Vista. Fechando no sábado, tivemos aí Cabo Frense 1, Resende 0. No domingo, teve o clássico, das multidões, Vasco e Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco pelo placar de 2-1. Foi um jogo polêmico. Daqui a pouquinho o José Maria Matar vai estar comentando a respeito desse jogo. Tivemos no domingo, dando sequência à 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A, a vitória do Bangu em cima do Bom Sucesso, 1-0. O Botafogo venceu o Duque de Caxias pelo placar de 2-1. Para falar aí sobre essa 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A, convidar ele, o nosso comentarista, o da grande maioria, o José Maria Matar, que vai falar sobre esses jogos da 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A. Zé Maria. Um abraço, gente. Muito obrigado, Cleito, por mais uma vez uma outra oportunidade. Vamos falar do futebol brasileiro, principalmente aí do futebol carioca, dessa rodada que teve muita surpresa e muita polêmica. Zé Maria Matar, nessa 8ª rodada, o que não faltou foram gols e polêmicas. Mas começando no sábado, tivemos aí Fluminense goleando Boa Vista 4-1 e sempre, a participação do Baixinho, Dario Conca e também do Walter Gordinho, Zé Maria. Realmente o Gordinho que faz gol. O Gordinho que faz gol, Eu acho que é melhor você ter um jogador fora de forma, que faça gol, do que você ter um jogador extremamente aplicado que não faz. Isso me faz voltar ao tempo e lembrar quando o João Saldanha ficou extremamente irritado na Copa do Mundo, que ele entregou para Zagallo, entregou, aliás, para Telê, e na ocasião o Telê não convocou o Reinaldo. E o Telê havia prometido que se o Reinaldo tivesse em forma, ele seria chamado. E na véspera da convocação, o Atlético jogou com o Santos em Belo Horizonte. O Atlético hoje 2-1, 2 gols do Reinaldo, ele estava em plena forma e ele ficou fora. E o Telê, durante as entrevistas, dizia que o Reinaldo não tinha condições de jogar, porque estava com problema clínico e tal. Aí entra o Saldanha. Bom, que ele gostava muito de corrida de cavalo, todo mundo lembra disso. Então ele diz o seguinte: se para um cavalo meu ganhar a corrida e se ele quer comer 10 sacos de alfafa, eu vou dar os 10, dou 20 sacos de alfafa, desde que ele ganhe. E para queimar Telê, ele levou a Careca, que estava com o mesmo problema do Reinaldo, e o Brasil acabou voltando antes da hora. Bom, o Walter Gordinho realmente é um jogador muito bom, todo mundo, acho que toda a equipe brasileira gostaria de ter o Walter no time, porque ele está um pouquinho fora de forma, mas essa fora de forma dele faz ele, com certeza, ter um bom tempo de bola, bem localizado. Só te interrompendo, quando você comenta aí sobre os gols do Fluminense, vamos pedir aí a nossa produção para a gente jogar os melhores momentos da partida envolvendo o Fluminense 4, Boa Vista 1, Zé Maria. Pois é, mas o Fluminense teve o Fred, que parece que está um pouco nervoso, um pouco ainda preocupado, está com o psicológico meio abalado e perdeu o gol. Ela bateu na trave, perdeu. Então a torcida não apulpou o Fred, todo mundo está com muito carinho com o Fred, porque todo mundo quer ver o Fred na seleção brasileira, porque a camisa 9 está uma coisa hoje extremamente escassa. Eles estavam caçando há pouco tempo camisa 10. Agora é o camisa 9. Daqui a pouco eles vão procurar todas as camisas. Porque o futebol, a cada tempo que passa, está caindo muito, está perdendo muito na qualidade.
Mas voltando ao Fluminense, o Conca foi o grande jogador. Da outra partida foi o Conca, nessa novamente o baixinho argentino. Vai ser o campeonato todo, né? Vai ser o campeonato todo. O Conca é um jogador que dificilmente machuca, é um jogador muito disciplinado, raramente você vai ver ele envolvido em confusões. E é o argentino calmo, né? Porque todo argentino é meio temperamental, mas o Conca não, ele realmente é a cara do bom jogador. Ele tem levantado o astral do time do Fluminense. Interessante que o Sobis foi substituído, fez o gol, entrou o Walter, mais 2 gols do Walter. Quer dizer, é um jogador bom, ele tem uma colocação muito boa, ele acompanha bem o jogo. Essa é a vantagem do atacante, está na hora certa, no local certo, para poder finalizar. Tá mudando aquela história do Fluminense de fazer o gol, de estar na frente e se acomodar com aquele resultado. Porque muito tempo não se vê o Fluminense com placar elástico, como está tendo agora esse Carioca. É o Conca, né? Realmente o Conca, ele deu uma cara nova ao Fluminense. Tem um Diguinho que joga muito, muito amarrado ali, o próprio Jean é um jogador que combate muito, trabalha muito bem do meio de campo para frente, mas a participação do Conca realmente, ela estraçalha qualquer esquema tático. E parabéns Fluminense que trouxe essa contratação. Retornou o Conca à origem e contratou o Walter. Um desejo do próprio Conca de retornar. O próprio Conca, ele se identifica muito com a torcida do Fluminense. Então, o Fluminense está de parabéns. Foi um placar elástico, mas na verdade a equipe do Boa Vista valorizou muito. Que o time do Boa Vista é um grande time e vai dar muito trabalho. Não facilitou não, foi difícil. O time deles é muito bom. O gol é consequência. Isso que eu mas falo o agora. Time do Boa Vista é um bom time. Não tem nada a ver, que é só porque levou 4 que o time não é bom. O time é bom. Absolutamente. Gol são coisas que acontecem no futebol. Às vezes um time joga bem os 90 minutos e não consegue o gol. E às vezes uma bobeira da defesa, alguma coisa, o outro time consegue fazer um placar de 1, de 2-0 e jogando mal. Futebol tem dessas coisas. Exatamente. Agora, Zé Maria, outro jogo aí envolvendo um grande clube do Rio de Janeiro. Tivemos no domingo, às 18h30, Botafogo vencendo o Duque de Caxias pelo placar de 2-1. Jogo extremamente difícil. O Duque de Caxias me recordou o primeiro jogo que ele fez contra o Flamengo. Vamos pedir os gols da partida, Zé Maria? Vamos lá. Do Botafogo 2, né? Duque de Caxias 1. Esse Duque de Caxias, ele contra o Flamengo, o Rodrigues, lateral esquerdo, marcou um golaço, um gol de escanteio, chamado gol olímpico, né? E só no final que o Flamengo conseguiu chegar ao empate e por pouco o Flamengo não teria saído com a derrota. Interessante que o Duque de Caxias, apesar de ser um time muito homogêneo, bom, eu gostei do Duque de Caxias. Pelo segundo jogo já gostei do time. Mas ele está numa posição extremamente ruim. Ele está lá embaixo na rabeira da tabela. E é um time bom. E às vezes um time que não tem, às vezes não tem tamanha qualidade, mas são as coisas que acontecem, é o chamado gol, né? Isso aí desequilibra. Então, deu muito trabalho para o time do Botafogo, eles começaram ganhando o jogo e o Botafogo conseguiu reverter o placar, mas com muita dificuldade. O time do Duque de Caxias, apesar de estar numa posição muito ruim, é um time que vai dar trabalho, é um time muito bom. Vocês vão ver a gente sempre comentando esse tipo de coisa, mas é um time que joga bem. A Cabo Friense está com um bom time, o Resende também, as partidas que Cabo Friense está em terceiro. A Cabo Friense também está com um time muito arrumado, pessoal veterano. Não sei se são os grandes que estão meio enfraquecidos, assim, talvez porque estão disputando aí a Libertadores, está vindo Copa do Mundo. Estou pensando em alguma brasileiro. coisa está acontecendo. Agora, os times que estão na Série A, realmente, todos eles que eu vi jogar, todos que jogaram, realmente me encheram. Muito bons times. Zé Maria, agora clássico, né? E clássico tem gols e também polêmica. E não faltaram polêmicas para o jogo, envolvendo Vasco e Flamengo, que aconteceu no último domingo no Maracanã. O Flamengo venceu o Vasco da Gama pelo placar de 2-1. E o Vasco da Gama podia, pelo menos, acho que na pior das hipóteses, poderia sair um empate ali de 2-2, porque teve um gol a favor da equipe do Vasco. E esse árbitro auxiliar ali, Zé Maria, nada viu, né? Viu e ficou na dele. Não, porque não tem como não ver, né, Zé Maria? Vê, ele viu, né? Claro que viu. Mas o que a gente estava conversando anteriormente, que todo jogador de futebol tem um clube de preferência. Todo árbitro, todo bandeirinha tem um clube de preferência. E no posicionamento da TV a gente vê que o auxiliar ele abaixa. 33 centímetros, ele consegue ver o lance. 33 centímetros é muita coisa. Eu assisti a partida e a Globo na hora, né? Todas as câmeras de qualquer ângulo, você via que a bola entrou. Não, imagina um árbitro que o árbitro próximo ali,
né, ele estava ali a 2 metros, né, do gol, mais ou menos, eu acho. Não, ele estava na risca entre a marca do pênalti e a linha da grande área. Ele estava mais ou menos mais para a linha da grande área. Quer dizer, havia dificuldade dele ver, sim, mas para isso estar postado ali ao lado, o auxiliar para baixar. E você vê que a posição dele, ele se posiciona para ver exatamente. Ele a câmera de dentro do gol mostra a cabecinha dele assim, na reta da bola ainda. Todo mundo viu o gol, só ele não viu e o juiz não viu. Mas engraçado, a favor do Flamengo sempre isso, hein? Não, mas isso pro Flamengo é comum. Me desculpe os torcedores do Flamengo. Olha o Jô ali também, torcedor do Flamengo. Estou colocando com sinceridade, o Atlético já foi vítima do Botafogo em 1987, no Serra Dourada. O Zé Roberto Reit era o árbitro. Sou 5 jogadores do Atlético aos 37 minutos. Zé Maria, você ser expulso aos 35 teria outra partida. Você costuma entrar no Facebook, Zé? Muito pouco. Ontem ainda nas redes sociais estava lá uma chargezinha, porque eu não estou me recordando muito bem, mas estava lá envolvendo o jogo do Vasco e Flamengo e a opinião da arbitragem com José Roberto Reit. Meu amigo. Não, sim, fizeram o Zé Roberto Reit, ele fala que ele né? É fluminense, que ele veio de Fluminense, conversa para boi dormir. Foi muito... Ô, Cleiton, um time que ganha às custas de um árbitro é muito dinheiro que corre. E futebol tem essas coisas. Vamos acompanhar então os melhores momentos da partida envolvendo Flamengo 2, Vasco 1 e com direito a replay também do lance polêmico, quer dizer. Realmente esse lance trouxe um certo nervosismo para o time do Vasco. Mas por sorte do Vasco, o próprio Douglas, que havia batido a falta com muita precisão, ele consegue fazer uma boa jogada pelo lado esquerdo, e ele toca a bola com muita maestria, e com a chegada do Felipe, jogador do Vasco, ele bate ela forte de perna esquerda e vence o Felipe. 1-0, um gol com muita justiça. Depois o Flamengo empata, e no finalzinho, o empate, leva-se em conta que o empate do Flamengo também houve o gol. Né? Não houve tanta polêmica. Essa polêmica ela se registrou mais em função da do Vasco ter dado 33 centímetros. E gozado que... O outro foi menor, né? do Flamengo, ele viu com 16... 11 centímetros. 16 centímetros. Por aí, nessa ele via com 16 e o auxiliar via com 16, mas não via com 33. Eu acho que isso aí é uma identificação. Né? Como é que você chama, qual é a sua idade, quem são seus pais, qual é o seu clube de preferência. Então eu acredito que o árbitro, tanto quanto o Bandeira, o clube de preferência deve ser nada mais, nada menos um clube lá da Gávea, acho. Zé Maria, você acha a favor dessa arbitragem ali auxiliar? Ou é um desperdício para o futebol brasileiro? Ou né, deve se adequar a um futebol moderno e instalar chip nas bolas? E essa discussão ela é antiga, né? Muito se discute essa situação. Eu acho que eles nunca vão querer ter o futebol com toda precisão, como existem os outros esportes, né? Que você pode parar, verificar se está certo ou se está errado, se aconteceu ou não o fato. No futebol eles querem manter essa expectativa enganosa. Eu não creio. Eles vão colocar chip na bola, mas o chip vai dar defeito. O árbitro tem... não acusou lá, não vibrou. Acusou, o árbitro tem supremacia. O apito é dele, é o que ele falar, está falado. Quer dizer, você não viu essa situação agora? O Bandeira, o auxiliar, acompanha e não deu nada, absolutamente nada. E nos Estados Unidos, no futebol americano, na dúvida, eu estava vendo na internet, o árbitro vai lá, tem um negócio comprido assim, ele bota a cabeça ali dentro, ali, olha lá no teletubo lá. Se for acontecer isso no Brasil, por exemplo, eu acredito que eles vão ter que tirar de 45 minutos o jogo para apenas 30. Porque toda hora vão parar. Toda hora vão parar, até porque o brasileiro é muito malandro, ele forja muitas jogadas, qualquer coisinha que encosta, ele proposita o pênalti, ele tenta enganar o árbitro, o que não acontece no futebol europeu. Você não vê o jogo lá, é muito duro. Aqui no Brasil não, ele é muito cadenciado, para demais. O jogador brasileiro é muito malandro. Então eu acho que vai ser um confronto muito difícil. Agora, resta saber se quem dirige futebol no Brasil e na FIFA, no caso, a CBF e a FIFA, se eles têm interesse em que o futebol seja realmente organizado. Eu acho que eles não vão querer isso nunca. Absolutamente nunca.
Olha, vamos dar uma conferida agora na classificação após essa 8ª rodada do Campeonato Estadual da Série A. Em primeiro está lá o Fluminense com 19 pontos. Em segundo, o Flamengo também com 19. Em terceiro, Zé Mário, olha aí, Cabo Friense com 16 pontos. Em quarto, o Vasco com 15. Em quinto, o Nova Iguaçu com 13. Em sexto, o Madureira com 12. Em sétimo, o Boa Vista com 12 pontos. Em oitavo, o Botafogo, aí, olha, com 11 pontos. Em nono, o Friburguense com 11 pontos também. E em décimo, o Macaé com 9 pontos. Em 11º, o Volta Redonda também com 9 pontos. Enquanto o Bangu está em 12º com 8 pontos. Depois o Resende em 13º com 8 pontos. Bom Sucesso em 14º com 5 pontos. E o Audax Rio e o Duque de Caxias estão lá na zona do rebaixamento. O Audax com 3 pontos e o Duque de Caxias na lanterna com apenas 2 pontos, É aquilo que eu falei, vai mudar muito. Lógico que a tabela sempre muda um pouco em cima, um pouco embaixo. O meio é que turbulha bastante. Vai haver uma movimentação muito grande dos jogadores de meia com aquela preocupação de não cair. Isso aí é natural. E quem está próximo a subir, briga bastante. Vai ter aqueles intermediários a partir do retorno que vão se acomodando um pouco. Mas tem aqueles que não querem cair, que é essa faixa de baixo e a faixa de cima para quem quer chegar. Eu não vejo realmente o Botafogo com grande chance de chegar. O Botafogo fez um bom campeonato ano passado e está numa fase de decadência. Depois que o Sidorf saiu, o Botafogo desmantelou um pouquinho. Já a Fluminense, que não tinha o Fred e já não tinha Conca porque não era do Fluminense na ocasião, o Fluminense quase que foi rebaixado. E agora, no entanto, ele está pontuando muito bem em função do retorno do Fred, que dá uma sustentação psicológica muito bom para o time Fluminense. É um jogador de boa colocação, é um jogador que dá uma definição para as jogadas. E o Conca, que com o retorno do Conca realmente engrandeceu o futebol tricolor. O Flamengo todo mundo conhece. O Flamengo tiver bem, tiver mal, vai ter sempre alguém para ajudar o Flamengo, porque ele está lá na frente. Isso aí é sine qua. Com certeza. Zé Maria, a 9ª rodada tem aí a quarta-feira, dia 19, Bangu e Vasco da Gama em Moça Bonita, às 16 horas. Tem Resende e Duque de Caxias, né, no mesmo horário. E às 19h30, na quarta-feira, tem Friburguense e Nova Iguaçu. Ainda na quarta-feira, tem Fluminense e Macaé. Macaé e Fluminense aqui, ó, na cidade de Macaé. Infelizmente não vou poder ir pelo horário, na quarta-feira à noite, né, às 19h30. E tem, Zé Maria, nesta quarta-feira também, Flamengo e Madureira no Maracanã às 22 horas. Dando sequência na 9ª rodada, o Audax Rio e o Boa Vista se enfrentam na quinta-feira, dia 20, às 16 horas também em Moça Bonita. O Botafogo joga com o Volta Redonda no Maracanã também na quinta-feira às 19h30 e a Cabo Friense com o Bom Sucesso no Correão em Cabo Frio também no mesmo horário às 19h30. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco do programa Mundo Esporte. Vamos tomar uma água. Já já a gente volta com a sequência do segundo bloco do programa Mundo Esporte. Não saia daí. O Colégio Eucarístico tem o melhor para o seu filho. Matrículas de 2 a 20 de dezembro. A gente estuda e aprende, com equipamentos de última geração. Cursos técnicos que preparam para o mercado de trabalho. Aqui, meu filho tem futuro garantido. Eu adoro Eucarístico. Venha conhecer o novo Eucarístico. E termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir para cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Fantasia abadá ou roupa normal, curta como quiser, é carnaval. Só falta uma coisa pra vestir ficar legal. O que?
Homem, não precisa berrar não, eu tô aqui do lado. Vem aqui pra me ajudar, vamos lá. O Brasil está unido contra a febre aftosa. Vacine seu gado e convoque seu vizinho. E não se esqueça de declarar ao serviço veterinário do seu estado. Vamos garantir o rebanho protegido de norte a sul do país. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. De volta e agora com o segundo bloco do programa Mundo Esporte, aqui na Mundo TV. No segundo bloco, vamos agora ao campeonato estadual, agora é da Série B, né, Zé Maria Matar? Vamos dar uma retrospectiva rapidinho, Zé Maria? Vamos até a segunda rodada do campeonato estadual da Série B, no jogo envolvendo Goitacás e Quissamã. José Maria Matar, você que esteve lá presente, acompanhou a partida, o que você achou do jogo do Goitacás? Veio do empate na estreia do campeonato, né, conseguiu uma vitória apertada diante da sua torcida em casa, mas o torcedor ainda não está satisfeito. O que você achou desse jogo envolvendo o Goitacás e Quissamã, Zé? Bem, Cleito, esse jogo de Goitacás, nós tivemos aí nessa próxima quarta-feira passada com o Quissamã. A gente poderia dizer que é um clássico regional. Quissamã é uma boa equipe. Eu, para ser sincero, não gostei do time do Goitacás, não. Eu achei o time mal direcionado, não sei se a palavra certa seria exatamente essa, porque você dentro de casa, você sai de um resultado negativo lá fora. O Goitacás trouxe um empate. Olha o tamanho do Goitacás e olha o tamanho do Mangaratibense. Então o Goitacás teria que ter trago um resultado positivo lá. Não trouxe, porque o gramado lá é ruim, é péssimo, atrapalhou. Agora, dentro de casa, o Goitacás entrou armado no esquema de 4-4-2, com 2 jogadores no ataque, apenas 2. Eu acho que já podia ter entrado no 4-3-3, já que ele tinha grandes valores ali para poder trabalhar esse meio de campo. E eu, sinceramente, eu achei o Goitacás muito fechado, principalmente no primeiro tempo, onde ela estava funilando demais. Todas as jogadas que saía ali do Leão, do Índio, que ela passava pelo Bóvel, pelo Jefinho, ela nunca tinha endereço certo, porque aquela chamada, ela está chamando no ovo. O time do Goitacás propositou a forte marcação da equipe do Quissamã, que é uma equipe boa. Ela não é uma equipe boa, ela jogou muito bem, dificultou demais o time do Goitacás. Por sorte do Goitacás, porque no finalzinho ele leva o gol. Aliás, eu gostaria até que a gente fosse passando os gols a partir do primeiro gol da equipe do Quissamã, né? E no finalzinho, para encerrar o primeiro tempo, o Goitacás, que já estava um pouco nervoso, já tinha levado 2 cartões amarelos, o Goitacás foi para o vestiário com um gol nas costas. Isso aí realmente balançou muito, mexeu demais até com o próprio treinador Lúcio Onísio. E no segundo tempo, o Goitacás, para surpresa minha, veio sem nenhuma modificação tática. Voltou da mesma forma, e eu insistia durante os comentários no primeiro tempo. Eu achava que o Goitacás tinha que voltar jogando mais aberto. Por quê? Ele tem a própria valorização do jogador lateral direito Felipe, que é um jogador que bate muito bem, sabe sair para o jogo como lateral, poderia fazer quase que o trabalho de ala. Do lado esquerdo, o Alisson é um jogador veterano, que também poderia aproveitar esse estilo de jogo que estava sendo jogado, tanto na marcação pelo time do Goitacás, quanto a trava que existia na defesa do Quissamã, que o Quissamã também jogava com a linha de 4 zagueiros e mais 4 no meio de campo. Então havia dificuldade. O que o Vasco tinha que fazer, o Goitacás? Ele tinha que abrir os laterais, plantava o Índio, que sabe jogar de zagueiro, para que o time pudesse fluir mais. Mas houve um erro gritante no meu modo de ver, foi colocar Jefinho adiantado junto com o Igor e com o outro atacante, o número 11, e isso aí dificultou mais ainda para a equipe do Goitacás. O Goitacás teve a sorte de, talvez pelos seus próprios jogadores, começar a fluir o próprio jogo independente de uma orientação, e numa escapulida dessa pela esquerda, o Alisson conseguiu fazer um golaço, que ele pegou o goleiro no contrapé, com muita tranquilidade. O Goitacás conseguiu fazer esse empate e saiu para o segundo gol. E o segundo gol também foi de quem? De um lateral que havia descido, não tinha mudança no esquema tático, mas o lateral direito Felipe, numa boa jogada pelo lado esquerdo, ele penetrou e num totó rápido ele bateu nela, desviando do goleiro Ed da equipe do Quissamã,
que eu aqui valorizo muito o time do Quissamã, um time muito bem postado, uma defesa muito bem fechada, um volante que sabe sair para o jogo, consegue ser aquele chamado leão de chácara, entendeu? De chácara, e um time muito bom. E por sorte o Goytacás, quando os dois laterais do Quissamã, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo saíram, eles foram substituídos por 2 jogadores atacantes. O número 17, Fininho, que entrou no lugar do lateral esquerdo, e o primeiro foi o Pedro, número 18. E foi o azar do Goytacás, porque esses jogadores imprimiram uma velocidade de jogo muito grande, com muito bom estilo de jogo do Quissamã. É um time que não tem jogadores viris, são jogadores bons, experimentados, habilidosos, e por pouco o Goytacás ainda levou uma bola na trave, numa boa jogada do Fininho, ele procura o ponto esquerda, e por pouco essa bola na trave já não teria entrado e teria levado uma decepção enorme para o torcedor do Goytacás e para o próprio time do Goytacás. Então eu sinceramente não gostei muito do time do Goytacás. O Bóvio cansou, evidentemente que teria que cansar, estava uma noite muito quente, né? Mas o Goytacás não soube muito bem. Por sorte o resultado favoreceu e o time do Quissamã valorizou bastante essa vitória de 2-1 no Arizão. Isso aí, Zé. E após a vitória do Goytacás em cima do Quissamã, nós entrevistamos o presidente do Goytacás, o Robson Neto Barreto, que vai falar um pouquinho da vitória do Goytacás em cima da equipe do Quissamã. Acompanhe o VT. Programa Mundo Esporte, sempre acompanhando o Goytacás Futebol Clube, seja em casa, seja viajando, a gente está junto, né, presidente? E empate fora de casa, mas a gente viu lá as condições do gramado ruim, dificultou a prática de um bom futebol, mas diante da sua torcida, o Goytacás fez a festa, 2-1, e segue agora, né? Olaria próximo, né, adversário, o trabalho continua, né, presidente? Eu acho que é isso aí, eu sempre falo, estava faltando isso aqui pra gente, essa paixão. O Goytacás é uma paixão, o Goytacás é uma força, e a gente está aí, o trabalho é muito forte. Eu tô rouco, porque a emoção vem mais, a gente deixa de ser um pouco profissional, volta a ser torcedor, e a gente briga para que isso aconteça. Lá foi totalmente adverso ao que a gente esperava, você esteve lá, você que está acompanhando o Goytacás sabe que o Goytacás está preparado, mas não vai ser fácil. Temos certeza absoluta que o campeonato todo vai ser assim, vai ser difícil, muito difícil. Todos os times estão se preparando, mas a gente vai chegar lá, a gente tem certeza. Estamos lá, sábado, diante da equipe do Olaria, o programa Mundo Esporte vai estar presente com exclusividade, sempre acompanhando o Goytacás Futebol Clube em rumo à primeira divisão. Está aí, após a matéria realizada no final do jogo envolvendo Goytacás e Quissamã, matéria com o presidente do Goytacás, o Robson Barreto Neto Barreto, aliás, né? A gente chegou até a fazer uma matéria com o treinador Lúcio Nilson, mas no meio da matéria, de ligar os refletores, prejudicou um pouquinho o nosso trabalho, então a gente não, primando sempre pela qualidade, a gente não vai exibir a matéria com o treinador Lúcio Nilson após a vitória do Goytacás em cima da equipe do Quissamã. José Maria Matar dando sequência a esse segundo bloco do nosso programa Mundo Esportes. Vamos falar agora da terceira rodada do campeonato estadual da Série B. Foi nesse último sábado, o Goytacás jogou fora de casa, sua primeira derrota diante da equipe do Olaria, mas antes da gente entrar diante da notícia do Goytacás, já que o programa Mundo Esporte está com exclusividade acompanhando os jogos do campeonato estadual da Série B, tanto em campos, tanto fora de casa, a gente está acompanhando as equipes da nossa região, a oportunidade está sendo agora ao Goytacás, até porque a imprensa, por viabilidade técnica, tanto rádio, televisão, nós estamos acompanhando os clubes de acordo com a viabilidade técnica. Mas, na próxima oportunidade também a gente vai acompanhar o Americano Futebol Clube. E nessa terceira rodada, Zé, nós tivemos aí jogos no sábado. O Sampaio Corrêa venceu o Barra da Tijuca pelo placar de 1-0. Acompanha aí os resultados. Angra dos Reis, perdeu em casa para a Portuguesa pelo placar de 3-1. Quissamã empatou com o São João da Barra, foi 1-1 o placar, e o Americano perdeu fora de casa, 3-1 para a equipe do Barra Mansa, e o Tigres do Brasil empatou em 2-2 com o América do Rio de Janeiro. E o Séries, no domingo, fechando essa terceira rodada, venceu em casa o Queimados pelo placar de 2-1. Zé Maria Matar, o Americano viajou, foi longe, foi no sul do estado contra o Barra Mansa, saiu na frente, mas o Barra Mansa conseguiu empatar e virar o marcador. A gente viu aí
nos bastidores as imagens dos gols, erro individual da zaga do Americano. E o que você achou dessa partida envolvendo o Americano e o Barra Mansa em Zé Amarelo? Pois bem, Cleito, essa rodada foi interessante. Eu acho que, não tenho certeza, que esse resultado que o Americano trouxe de negativo contra o Barra Mansa serviu para dar uma podadinha no salto alto. Foi um negativo ou positivo? Positivo, porque o Americano foi lá fora, ganhou de 3-1. Achou que estava com toda a moral. Veio com a maior moral, os torcedores do Americano já criticando os torcedores do Goytacás. Então houve um equilíbrio, porque o Goytacás empatou lá fora, ganhou aqui dentro e perdeu lá fora. Então a situação do Goytacás está tete a tete, está equilibrada. O Americano também, porque o Americano foi lá fora, ganhou, não teve o segundo jogo, porque o Miguel Couto está fora. Isso. E o Americano volta lá, a expectativa era que o Americano trouxesse um resultado muito bom, e infelizmente não foi possível. Trouxe o que ele conseguiu contra o Tigres, ele perdeu lá fora contra o Barra Mansa, 3-1. Então foi um jogo que trouxe para o Americano um pouco mais de seriedade. Não estou dizendo que houve responsabilidade, mas pelos lances que nós vimos dos gols, aliás... Vamos pedir agora os gols dessa partida envolvendo Barra Mansa 3, Americano 1, Zé. Eu acho que esses gols aí que estão sendo mostrados agora, a defesa do Americano titubeou bastante. Houve os zagueiros bobearam demais, e gol sempre acontece, quase que sempre assim, né? Às vezes há muita valorização do atacante, mas muitas vezes são gols que acontecem por erros e tropeços da defesa. Isso aí se viu para o Americano como um bom exemplo. Um alerta, na próxima partida agora a coisa deve pegar. E o Goytacás, eu acho que foi vítima fatal lá contra a equipe do Olaria, jogando dentro de casa numa tarde muito quente, né? Mas não houve a penalidade. A gente observando o lance, vocês vão ter oportunidade de observar que o time que está de amarelo é o Goytacás que estava estreando o Americano, o Goytacás até que estreou, né, nesse jogo fora de casa, não trouxe sorte não, essa camisa amarela não, hein? Sinal que o Brasil esse ano não vai decepcionar na Copa. Se você partir por isso, eu concordo plenamente, porque eu não estou conseguindo enxergar o Brasil campeão, assim como eu acho que o Brasil não está preparado para a Copa do Mundo. Zé Maria, presta atenção, enquanto vai terminando os gols da partida envolvendo Americano, Barra Mansa 3, Americano 1, né, a gente tem problema aí para a Copa do Mundo, né, nós estamos com uma estiagem no Brasil, isso sem chover. Tem estado com racionamento, não, sem falar nisso, com racionamento de água. Os reservatórios das hidrelétricas estão baixos. Então nós vamos ter racionamento no período de Copa de luz e de água, meu amigo. A qualidade já cai bastante. E fora a estrutura, que a gente não tem estrutura para comportar um evento desse tamanho. E outra coisa, quando você sai de um período muito grande de estiagem, quando chove demais. Então acho que o Brasil não está preparado. Eu me recordo ainda quando Isso é um caos, hein? Um caos. Quando foi escolhido o Brasil para a Copa do Mundo, que aquilo ali, para mim, é carta marcada, né? Eu acho que eles trouxeram a Copa do Mundo para o Brasil, ou melhor, para a América do Sul. Para faturar. Sediada no Brasil, mas quem deve ganhar isso deve ser a Argentina. Acredito eu. Posso estar redondamente enganado. E nunca acreditei que o Brasil estivesse preparado para receber a Copa do Mundo. Eu vejo que há muita distorção, muito desperdício de dinheiro, né? E vamos rezar, vamos torcer para que na época da Copa do Mundo, em junho, não haja torcedores na rua, como aconteceu há pouco tempo. O eleitor foi para a rua, o torcedor, o brasileiro foi para a rua, era quebra-quebra em todos os lugares. Se esse pessoal começar a pedir hospital, e se o Brasil não for bem na Copa, meu amigo, você vai ver que bagunça. Que a cultura está mudando, né? Muita coisa. Agora, Zé Maria, a gente vê essa situação aí de Copa do Mundo, o Brasil não ganhando, quem vai ganhar a gente sabe, os grandes medalhões lá, né? Estão por trás uma dessas vantagens muito grande, porque você vê que a FIFA, na ocasião, Josef Blatter, ele queria que o Morumbi refizesse as obras, né, fosse refeitas as obras do Morumbi, e que fosse uma aplicação de 600 milhões na ocasião. E o presidente de São Paulo não aceitou, falou que não havia necessidade, não tinha como ele apresentar uma prestação de conta mais do que 200 milhões, que seria muita coisa. Eles não aceitaram, quer dizer, como que você consegue consertar o Morumbi, que é um baita de um estádio? Eu já fiz jogos lá no Morumbi, muito bom, a estrutura muito boa,
Não estacionamento. Não conheço, não. Mas o estádio é muito bom, acolhe muito bem. Mas a gastar 600 milhões é porque essa diferença ia para o bolso do Blatter. Aliás, aquilo ali é uma comedeira de dinheiro, todo mundo sabe que é, entendeu? Não é muito diferente da CBF. E não é muito diferente da CBF. Zé Maria Matar, agora voltando ao campeonato estadual da Série B, né, falando agora do Goytacás Futebol Clube, que viajou até a cidade do Rio de Janeiro, foi até a Olaria, Rua Bariri, né, para jogar contra o Olaria, estádio interditado, sem presença de público. Vamos acompanhar a matéria que eu fiz lá, mostrando, né, também a precariedade do gramado. Daqui a pouco vocês vão acompanhar os gols, o gol, né, da partida, vai ver o gramado seco. Muito seco. Muito ruim. Eu pisei lá para fazer entrevistas, veio com um pé russo. Que muito isso, russo, assim, tanta poeira. Então, vamos lá acompanhar agora a matéria que eu fiz lá, falando sobre a interdição do estádio do Olaria, no Rio de Janeiro. Terceira rodada do Campeonato Estadual da Série B. Estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro para acompanhar o jogo envolvendo Olaria e Goytacás Futebol Clube. Estamos aqui, né, na Rua Bariri, no estádio, né, da equipe do Olaria. Né, como vocês podem ver, atrás de mim está aqui acontecendo a partida preliminar de juniores. Gramado também, né, em condições precárias, né, bem ressecado o gramado. Né, até estava conversando ali agora há pouco com outro companheiro de imprensa que falou, não está chovendo no Rio de Janeiro, então por isso o gramado está seco. Mas, poxa, o gramado não tem que ser molhado só com chuva, né? O gramado tem que ser molhado com sistema de irrigação. Isso não justifica, porque em Campos também não está chovendo e o gramado do Goytacás também está verdinho, sempre bem tratado lá pelo departamento administrativo do Goytacás Futebol Clube. Outra novidade da partida de hoje, envolvendo Olaria e a equipe do Goytacás, é que o estádio aqui da equipe do Olaria está interditado e não vai poder, né, ter a presença de público nessa partida de hoje. Então vocês vão acompanhar aqui dentro do programa Mundo Esporte com exclusividade o jogo envolvendo Olaria e Goytacás. A gente só pode ter acesso aqui, né, por ser da imprensa. Então esse local aqui onde eu estou agora é, né, a social aqui do estádio do Olaria, e nós tivemos que pedir, né, autorização ao Augusto Pinto Monteiro, que é o presidente aqui do Olaria, que conversou com o delegado da partida e que só assim pôde liberar o nosso acesso até aqui a essa arquibancada que está interditada, para poder a gente estar fazendo a nossa matéria aqui no estádio do Olaria. Daqui a pouquinho eu volto, né, trazendo os principais lances e os gols da partida envolvendo Olaria e Goytacás pelo Campeonato Estadual da Série B na sua terceira rodada. Aí, após nossas imagens lá, Zé Maria, do estádio do Olaria, mostrando a interdição, faltando o laudo do Corpo de Bombeiros, estádio interditado, né, não pôde receber presença de público lá naquele jogo. E um jogo polêmico, hein, Zé? Vamos agora, né, pedir os seus comentários e mostrar, né, o pênalti que não aconteceu e que prejudicou a equipe do Goytacás Futebol Clube, José Maria Matar. Interessante, Cleiton, é que nesse jogo, onde o Goytacás estava estreando de camisa nova, né, a camisa amarela, em homenagem à seleção brasileira, que agora em junho vai, mais uma vez, participar da Copa do Mundo, como já é de costume. Mas interessante que o gol, que foi de pênalti, foi um absurdo. Você vê que o jogador do Goytacás é que recebe a falta. Ele está saindo da área, o jogador do Olaria vem, derruba, forçando ele pelo lado esquerdo do jogador do Goytacás, ele forçando pelo lado direito, ele comete a falta e o árbitro manda para a marca do campo. Olha, eu não sei não, viu? Esse jogo do Flamengo e Vasco e o Goytacás e Olaria tem tudo a ver, sabia? Impressionante. O Goytacás saiu de lá com esse resultado negativo, mas poderia ter trago um empate. Infelizmente, meteram a mão no Goytacás lá no Rio de Janeiro. Felizmente, né, Zé Maria, essa é a nossa arbitragem do futebol do Rio de Janeiro. Péssima qualidade. Os times de Campos, o Cleiton, tanto o Goytacás como o americano, eles sempre foram detestados, né? Não só pelo futebol do Rio de Janeiro, mas como pelo estado todinho. Por que é essa divergência, Zé Maria, do futebol no interior com o futebol da capital?
Diferente do que é em São Paulo. Eles ficam felizes que o futebol no interior paulista está crescendo. Aqui no Rio de Janeiro, eles não querem que o futebol no interior cresça. Eu não sei qual é exatamente a política, mas muito dessa rivalidade pode ter começado na ocasião em que Eduardo Viana foi presidente da federação. Ele prestigiava demais o americano. Já, né? Pois é, mas ele prestigiava demais o americano. Exatamente, a capital tinha uma bronca enorme. Eles não gostavam nunca de vir jogar. Tanto quanto o Goytacazes e principalmente quanto o americano. Ele não prestigiava o americano, não. Ele prestigiava com sua presença. É claro que sua presença interferia, né? O hábito e só em ver Cleiton, ali. Mas você trabalhava? Eu me permito até te contrariar um pouquinho. Realmente o Eduardo, ele ia muito mais do que o além. Você vê que o Eduardo, ele fazia tudo para ajudar o americano. Não é que ele deixava de ajudar o interior. Ele fazia muito pelo interior do estado, menos para a capital. Ele tinha o problema das eleições, ele tinha que ter todos os times bem estruturados com ele. E o Eduardo, nessa aí, ele realmente ajudava muito o americano. Agora, ele nunca ajudou o americano a nível de atrapalhar ninguém. Era o amor dele que era maior, mas não era dessa forma que o Rio de Janeiro entendia. Mas mesmo com a saída do Eduardo, desse cenário, que hoje ele esteja num bom lugar, os times do Rio realmente não querem sair. Eles querem ficar no conforto do Rio de Janeiro, jogando ali no Maracanã, mais no cômodo, Engenhão, em São Januário. É muito mais cômodo, entendeu? Ao contrário do interior de São Paulo, de Minas, que eles rodam o interior. O Rio de Janeiro não quer. O Rio de Janeiro é uma vitrine realmente diferenciada. Agora, Zé Maria, outro jogo importante de time aqui da região, do Campeonato Estadual da Série B, foi o São João da Barra, também empatou, e foi contra o Quissamã, 1-1, jogando lá na cidade de Quissamã. Marcou para o Quissamã Lina aos 2 minutos do segundo tempo, e o São João da Barra empatou com o Felipe aos 12 do segundo tempo. Daí vamos acompanhar os gols e você vai comentar sobre esse jogo, o empate, né? Falar do empate envolvendo Quissamã e São João da Barra, Zé. Ô Cleito, eu acho que o empate num clássico regional é interessante, né? É bom para São João da Barra e é bom para Quissamã. O ruim é quando um distancia do outro. Se o Norte Fluminense puder acompanhar de mãos dadas, evidentemente que é muito difícil, né? Você queria que o americano dê as mãos ao Goytacazes. Mas, de certa forma, o time regional, não roubando muito ponto do outro, desde que ele esteja fortalecido, é interessante para o futebol da região. Tanto para o Quissamã, que é uma boa equipe, e também a boa equipe São João da Barra, muito bem comandada pelo Andrade, que tem um grande passado, não só como jogador, mas também como treinador. Vamos agora mostrar na tela, Zé Maria, a classificação do Grupo A do Campeonato Estadual da Série B, atualizada. Em primeiro, Séries com 9 pontos. Em segundo, Sampaio Correia também com 9 pontos. Em terceiro, Olaria com 6. Em quarto, o Barra Mansa com 3. Em quinto, Mangaratibense com 2 pontos. E com pontos vem aí, né, o Quissamã em sexto lugar. Em sétimo, Angra dos Reis. E em oitavo, o Tigre do Brasil. Todos esses três com apenas 1 ponto. No grupo B, lidera a Portuguesa com 7. Em segundo, o São João da Barra com 7 pontos. Em terceiro, o Goytacazes com 4. E em quarto lugar, o Americano com 3 pontos. Olha que contraste está aí, Zé Maria. Goytacazes com um mega investimento, 4 pontos. Americano, né, bem simplesinho, com 3 pontos, hein? Aí o início é assim mesmo, né, Cleiton? Todo princípio dá uma pequena distorção. Daqui a pouco nós vamos ver quem tem água para encher garrafa, quem tem areia para encher carroceria. Daqui a pouco nós vamos ver. Eu acho que o time do Goytacazes está com um elenco muito bom. É questão, às vezes, até de adaptar. Você vê que o meio de campo do Goytacazes, por exemplo, você tem ali o Leão, que é um jogador que eu não gostei muito, mas também não comprometeu. Tem Índio, que é um grande volante. Tem o Jaiminho, que entrou no segundo tempo. Apareceu muito bem. Jefinho, Bóvio. E tem uma carta coringa do Goytacazes, que é o Nilo, né? E tem o Nilo, que é um jogador que está aparecendo muito bem, que veio das bases. Então o Goytacazes está com um time bom. O americano ainda não vi jogar, estou sendo sério em dizer isso, mas eu espero que o americano tenha feito um time com a categoria com que ele fez o primeiro jogo. Não viu o jogo, mas só viu os gols, né? Os gols. Esse primeiro 3-1 que o americano ganhou lá, realmente deixou o time envaidecido. Agora, é uma pena que no segundo jogo ele já voltou a tomar de 3. Mas espera-se que tanto o investimento do americano e do Goytacazes seja a altura de tirar os dois times
da segunda divisão passar para a primeira. Olha, na quarta rodada do Campeonato Estadual da Série B, vai ser nesse próximo sábado, dia 22 de fevereiro, o Goytacás vai enfrentar a equipe do Barra Mansa. O jogo será no Arizão, às 17 horas. Os demais jogos, a Maria, será às 15h30. Olha, nessa quarta rodada tem São Gonçalo e Sampaio Corrêa às 15h30, Paduano e Angra dos Reis, Queimados e Olaria, Barra da Tijuca e Mangaratibense, tem Portuguesa e Quissamã, América e Séries, todos esses jogos às 15h30, exceto o Goytacás, que joga com Barra Mansa em casa, né? O jogo será às 17 horas e o americano folga nessa quarta rodada. O americano só joga, Zé, na quinta rodada, que é na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, diante da equipe do Quissamã, e o Goytacás joga em Angra dos Reis, e o horário ingrato, né, às 19 horas. O americano está dando uma sorte na tabela, né? Está folgando. Ele está folgando, ele vai lá fora, tendo tempo para trabalhar melhor. Dá tempo para trabalhar, o período é muito quente, dá para poder administrar melhor os resultados. E o Goytacás tem pego uma atrás da outra, mas daqui a pouco... O Goytacás só vai folgar na 8ª rodada. Só na 8ª. Agora o Goytacás pega o Barra Mansa, pega o Barra Mansa um pouco embalado, né, que ganhou do americano, e já vem para enfrentar o seu adversário principal, né? Lógico, do americano Goytacás, joga com o Goytacás. Em abril. O clássico, né? Vai ser em abril, 30 de abril. Não estou falando, não. Eu estou dizendo o seguinte: o Barra Mansa ganhou do americano. E agora ele enfrenta o principal rival do americano, que é o Goytacás. Então acho que. E o Barra Mansa jogou com o São João da Barra na estreia, depois com o americano, e agora vai jogar com o Goytacás. Isso, então agora com o Goytacás... Está enfrentando o time da região. O Goytacás agora tem que ser o vingador. E o São João da Barra ganhou lá, né? Tem que ser o vingador Goytacás. Ganhar, fazer um resultado positivo, para dar um alívio, até para o próprio treinador Lúcio Onísio, que não tem... parece que está um pouco balançado, né? Exatamente. Você vê que a torcida não está muito E tem vários treinadores já se oferecendo. Houve alguns problemas de imprensa, inclusive lá no Rio de Janeiro agora, estiveram alguns treinadores... passeando pelo estado do Olaria. Enfim, estamos nos mostrando, né? Então, presidente, qualquer coisa, estamos por aí. Falando nisso, tem aí, vamos agora à entrevista com o Dário Lourenço, foi técnico do Goytacás, estava lá observando e já ligou para o Goytacás se oferecer, né? Acompanha agora o VT. Vamos ver. Galera amiga do esporte, programa Mundo Esporte de Campos, direto aqui no Rio de Janeiro. Meu lado, o professor Dário Lourenço, já teve lá na passagem na equipe do Goytacás, agora veio aqui acompanhar a partida envolvendo Olaria e Goytacás. O que você achou desse primeiro tempo aí, professor Dário? Boa tarde, é sempre bom, né? Você, além de ver os jogos, você rever os amigos, né? Quer dizer, tanto no Goytacás como do Olaria, foram dois clubes que eu já tive a oportunidade de trabalhar, então para mim está sendo muito bom. E outra de ver também, né? A gente não sabe o dia da manhã, né? Então é muito bom. Estou gostando do jogo, é claro que o calor está muito forte, né? O campo está muito sacrificado pelo calor. Eu acredito que nesse segundo tempo, pelo sol estar mais brando, as equipes vão se entender e fazer um melhor futebol nesse segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi de briga, de chegada, é claro que poucas oportunidades de gol. Espero que o segundo tempo as coisas aconteçam e os gols saiam para o lado daquele que merecer. Você está em alguma equipe ou está parado? Não, eu estava em Aracaju, né? Cheguei aí em novembro para dezembro e a gente está aí. Até agora a coisa acontece, não acontece coisa do futebol, mas o importante é estar envolvido, é estar vendo e revendo os amigos que a gente deixou há algum tempo. É muito bom sempre encontrar com as pessoas do Goytacás. Manda um abraço para a torcida do Goytacás lá em Campos, que te acompanhou aí durante um bom tempo lá na frente da equipe do Goytacás. Eu só tenho a agradecer por tudo que me proporcionaram lá naquele tempo, que não era tão fácil como está hoje, né? E que a gente faltou pouco para chegar. E como já há 2 anos também está próximo de chegar, eu vou estar sempre na torcida, embora de longe, torcendo para que o Goytacás galgue a primeira divisão, porque é uma equipe que tem essa torcida maravilhosa e não pode ficar fora da primeira divisão do Campeonato Carioca. Tá aí, Zé Maria, o Dário Lourenço, muito simpático, mandando um abraço para todo mundo, para a torcida do Goytacás, tá com vontade de voltar a Campos, né? Acho que ele bebeu água do Paraíba e quer voltar. Agora, diga-se de passagem... Eu não gostei muito do trabalho dele, não. Quando ele teve aí também, não foi essas coisas, não. Aliás, cá pra nós, treinador de futebol, meu amigo,
É cada uma que você vê por aí que é um negócio inexplicável, porque às vezes grandes jogadores como foi Falcão, Zico, Cerezo, às vezes alguns se metem a treinador e não se adequam bem, acabam não dando certo. E pessoas que não jogaram futebol e acabam às vezes acertando. Isso aqui é um pereba maior que foi Tite e Filipão. Aliás, para mim como treinador, dou nota 0 para os dois. Filipão é um baita do retranqueiro e Tite está procurando o equilíbrio. O Tite sempre assim, não, o time está bem, porque o Tite é bonito, né? Se veste muito bem penteado. Está bem apresentado. Uma elegância impecável, né? Entendeu? Aí ele falou, o time está muito bem, agrada a todo mundo, que o time está chegando no ponto de equilíbrio. Nunca. Está levando um sacode, mas ele está sempre por bem. E ele agora, como sabia que ia ficar sem clube, ele disse que ia fazer, ele ia aprimorar agora na Europa, na Ásia. Vai aprimorar o quê lá fora, gente? Vai passear. Se o Brasil é o celeiro de jogadores, se é aqui que o futebol nasceu na Inglaterra, mas aperfeiçoou aqui conosco, ele vai fazer o que lá? Mas vai vir essa bagagem e muito cabeça de bag. Presidente, que o que tem de presidente cabeça de bag, meu amigo, que tem interesse em ganhar dinheiro, vai na onda e acaba colocando, pagando. Eu acho que um treinador de futebol não precisa de ganhar mais do que 20 mil, gente, 20 mil reais, 30 mil, 50, é muito dinheiro. Porque o treinador pode ficar treinador até 70 anos. Jogador não, jogador para com 30 e poucos ali. Que já não mas treinador pode ficar mais. Eu não sei para que paga tanto treinador. O dia que eles tiverem um movimento, vão pagar menos os treinadores para o clube ganhar mais, mas eles não têm interesse. São raras as exceções de diretores, de presidente de clube que são honestos. São raros. A maioria, bicho. Isso acaba com o futebol, né? Acaba com o futebol. O clube não vê nada. O clube vai acabando. O treinador ganha dinheiro, o presidente ganha, diretor troca de carro. Os verdadeiros milionários. Compra apartamento na praia, Meu Deus do céu. E os clubes estão acabando. Você vê hoje dívida de Flamengo, você tem Atlético com dívida, Vasco, Internacional. Todos os clubes devendo um absurdo. Eu não entendo como. Aí contrata um treinador para ganhar 800 mil reais por... Bicho, você contar 800 mil no final do mês na mão de um cara, ele deve morrer de rir. Esse treinador deve chegar em casa à noite, ele deve ter uma crise de riso. Que a mulher dele, o que é que você está passando? Não, olha na minha conta para você ver quanto que entrou ontem, vai entrar mais amanhã. É um absurdo. E tanta gente passando fome, tanto jogador de futebol que podia ter o prestígio do clube, né, na educação do atleta, na formação básica, esportiva, educativa, tudo não tem. O clube não tem estrutura nenhuma, quase nenhuma. Mas os outros estão lá, com o bolso cheio. E a gente com o bolso vazio. Acabando com o futebol. É lamentável. Acaba, infelizmente. Então, Zé Maria, a gente está chegando ao final do nosso programa Mundo Esporte. Passou rápido, programa recheado aí de novidades, de polêmicas. Isso que é bom, né? E o torcedor, né, o telespectador em casa, né, grudadinho com a gente aqui, acompanhando o nosso programa Mundo Esporte. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente nesse programa de 2014, Zé. E se você, telespectador, que é jovem e quiser ficar rico, às vezes você pode abandonar medicina, engenharia, vira um treinador de futebol. Se você der sorte, você vai roubar junto com muito presidente. Mas tem que estudar educação física, né? Não precisa não, Cleiton. Não, tem que fazer educação física. Ah, tá tendo que fazer? Tem que fazer, é obrigatório. Compra! Eu não consigo entender, eles contratam treinadores, um peso absurdo, por exemplo, o Campeonato Paulista. Mas um só vai ganhar, Cleiton. Todo mundo quer, paga um absurdo, chega no ano que vem, repete a dose. Gente, esses treinadores ganham demais. Ganha muito. Eles estão acabando com o futebol. Assim como eles estão acabando com o futebol, esse esquema tático deles também está acabando com o futebol. Hoje você não tem mais lateral direito, né? Você não tem mais lateral direito, lateral esquerdo, você não tem mais volante de ofício, você não tem meia de ligação, você não tem ponta de lança, você não tem ponta esquerda e não tem ponta direita. 7. Se alguém conhecer o futebol, sabe do que eu estou falando. Acabaram com o futebol. Você lembra do Jô Soares? Só querem inventar. Bota a ponta, Tele, bota a ponta. Pois é. Tele foi um dos que acabou com o futebol. E é idolatrado, Tele. O mão de vaca Tele, que não convocou o Reinaldo, que derrubou a seleção brasileira, que não levou o Raul para a seleção brasileira, é homenageado até hoje. Que Deus o tenha treinando algum time de 5ª divisão lá no céu. E com isso nós chegamos mais no final do programa Mundo Esporte. Rapaz, não tem como deixar de José Maria Matai. Mas tem que rir, né, Cleiton?
Tem que rir. É bom, né? A gente está sempre descontraindo o programa assim, né? É verdade. A gente tem que levar o Tem que ser diferente. O Igual por igual não serve. O futebol tem que ter um pouco de humor também. Tem que ter humor. Porque com tanta coisa que a gente tem que falar e mostrar aqui nos bastidores do futebol, meu amigo, é chegar em casa. Aliás, se a gente deprimido, fosse hein? mostrar tudo de bastidores, vocês vão ver um dia. Algum dia eu vou falar algumas coisinhas de bastidores, vocês vão ver como é terrível. Tem que soltar aos O que poucos. sofrem os jogadores que iniciam a carreira. Tem que soltar aos poucos, né? É verdade. Senão o pessoal em casa vai ficar impactante, vai tomar É nojo. verdade. Mas que Telê deve estar Mas treinando é gostoso falar de futebol. Tá, sim. E com isso nós chegamos ao final do nosso programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. Né? Quero agradecer a sua companhia. Fique sempre ligado com a gente também aqui na Via TV, nosso canal 10. Também, né, no Facebook, nós temos lá o nosso canal, o Mundo Esporte, curte lá a nossa fanpage e assiste aos nossos programas. Você quer reprisar o primeiro programa, o segundo programa, qualquer programa, está tudo lá na nossa fanpage e também no nosso canal, né, da Talento Marketing lá no YouTube. Então, na internet, você vai reprisar os programas aqui do Mundo Esporte. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.